Cláudia, eu tenho 27 anos, né? Eu sou formada em Direito e eu tô aqui na Caritas desde, acho que 2018, se eu não me engano, então já faz vários anos, né? Sempre atuando como professora na Escola de Português para Migrantes. Atualmente eu dou aula para o segundo ano, né? Então, alguns alunos que já são um pouco mais avançados, né? Já conhecem um pouco mais da língua portuguesa, mas no passado já dei aula para outras turmas também, já dei aula para as turmas super iniciantes, né? E até gente que não sabia nem o mais básico, né? Era até difícil, né? Porque você não tem uma língua em comum com a pessoa. Então, a gente organizou a escola pensando, né, os conteúdos combinado com as habilidades, né? Então, para você falar uma língua, você tem que desenvolver algumas habilidades, que é a habilidade de falar, de conseguir ouvir, né, e compreender o que foi dito, de ler, né, de escrever. Então, os níveis eles foram pensados para que os alunos pudessem desenvolver as habilidades, então ir cada vez melhorando. Primeiro tentar desenvolver as habilidades de fala e de escuta, né, que são as mais urgentes quando você chega no país, mas para que seja no final montado todo esse conjunto global. É claro, né, gramaticalmente, ali no primeiro ano eles vão aprender alguns tempos verbais do indicativo, né, como o presente, pretérito perfeito, pretérito imperfeito, aprendem a fazer o futuro, né, do presente também, aí usando o verbo ir, né? Então, aquela forma composta. Então, e aí no segundo ano vai acrescentando alguns conteúdos a mais. Então, vai aprender então o futuro do pretérito, né? Vai aprender o gerúndio, o imperativo, e vai aprendendo assim textos diferentes, né? Então, no primeiro ano eles ficam focados mais em cartas pessoais, né? Que você usa mais a primeira pessoa. Aí depois eles vão escrevendo, continua escrevendo cartas, mas escreve outros textos. Então, recentemente ali na minha turma do segundo ano eles tiveram que escrever um texto explicando, né, divulgando, digamos, a cidade de Maringá, se fossem fazer um texto recomendando Maringá como um lugar turístico, o que eles falariam, para justamente ir desenvolvendo a língua a partir dessas habilidades. É uma história engraçada porque foi meio que curiosidade, na verdade, né? Eu sempre achei curioso, sempre gostei eu gosto de estudar outras línguas, né? Não sou a pessoa mais disciplinada, mas eu acho interessante. E aí eu sempre fiquei imaginando como outras pessoas estudam a nossa língua, né? E aí um amigo, na época ele fazia francês no ILG e um colega do francês era voluntário da Caritas. E aí chamou ele para ser voluntário, ele não podia, que ele estudava para concurso na época, e aí ele chamou os amigos dele, no caso eu estou entre esses amigos, e aí eu falei, vamos ver como é que vou aparecer. Foi meio que isso, foi cair meio de paraquedas assim, cheguei aqui, estava acontecendo a matrícula, tudo mais, mas aí depois você se apaixona e fica, né, para sempre. É que quando você chega, né, num país, né, que não é o seu país de origem, acho que o primeiro desafio para você é conseguir fazer as coisas mais básicas, né? Até desde as coisas mais simples, como compras no mercado, você conseguir alugar uma casa, você conseguir fazer amigos, você conseguir ter um emprego, né? Tudo isso passa por você saber a língua do local. Fica muito difícil você se adaptar ao mínimo sem saber a língua do local. Então, você poder dar a oportunidade, né, deles aprenderem a língua, né, de uma forma, né, assim, sistematizada, né, e com outras pessoas que também passam pelas mesmas dificuldades que eles. Então acaba sendo uma ponte de entrada, digamos assim, né, para a sociedade brasileira, para fazer parte de verdade, né. Nossa, mudou muito. Inclusive, eu, por exemplo, depois que eu comecei a dar aula aqui, eu gostei muito, né, do tema da migração em geral, e inclusive agora eu faço mestrado e justamente o que eu estudo dentro do meu mestrado é a migração. Então minha dissertação vai ser sobre isso, né? E eu espero continuar estudando sobre isso. Então não mudou muito, né, a minha vida. Eu quero seguir para esse caminho, se possível. Então mudou bastante, né? Então, a gente aprende muita coisa com os alunos, até as coisas assim mais simples sobre a nossa própria língua, né? Você enxergar a nossa língua na visão de outra pessoa é muito engraçado. Então, por exemplo, eu nunca tinha me atentado para o fato de que a gente não é muito consistente nas nossas vogais. O E
sempre a gente muda para I e o O a gente sempre muda para U, né? Quando a gente fala. Mas essa, pergunta número 1 de todos os alunos é por que a gente faz isso. Não importa a origem, é impressionante a pergunta número 1. Então, assim, uma coisa que você aprende ali dentro do contexto da aula de português é isso, é você olhar a nossa língua com um olhar de fora. Né? Mas não só a nossa língua, né? Nossa própria sociedade, a nossa forma de ser, né? E também aprende sobre eles, sobre a cultura deles, sabe? Sobre diferente visão de mundo. É que são coisas tão diversas, né? Não dá pra ficar pontuando, mas é isso, de uma forma geral. É olhar para si com o olhar do outro, mas também com entender o outro, né? Acho que seria isso, resumido. Eu considero a Caritas uma instituição séria, uma instituição consolidada, porque é uma instituição, não existe só a Caritas aqui em Maringá, né? A gente tem o Regional Paraná, a gente tem a Caritas brasileira, nós temos a Caritas internacionais, né? Então, é uma instituição que existe em todo o mundo e que tem uma reputação a manter, né? E que tem e sempre está pensando, quando pensa suas ações, vai pensar, por exemplo, no voluntariado, né? Que é o que a gente está falando, a gente sempre está pensando em como fazer um voluntariado de uma forma que a gente construa com as pessoas que são atendidas. Então, ali na escola de português, né, como que eu construo o conhecimento, né, o conhecimento da língua portuguesa, construo as aulas junto com os próprios alunos, né? Não é assim, digamos, é para eles, é com eles que a gente sempre está pensando. E isso, acho que traz uma perspectiva diferente que é muito importante. Então, por exemplo, muitas modificações que a gente fez na forma de ensinar partiram dos próprios alunos. Então, essa troca constante é algo que é uma valorização da pessoa com quem você está atuando e também é uma forma de você sempre refletir sobre o seu próprio trabalho. Mas não é só isso, né? A gente tem algumas metodologias de organização que permitem que todos os agentes Caritas possam participar no processo de decisão, participar na construção da instituição. Então, assim, quando você chega aqui, já existe uma instituição consolidada, já existem valores e tudo mais, mas isso não significa que você não vai poder construir, não vai poder dar sua participação, não vai dar poder, dar sua opinião, não vai poder fazer de verdade parte, né? Então, acho que isso ajuda bastante, né, na construção de uma instituição que é séria e que se pretende ser para todos. Uma coisa muito boa do voluntariado aqui na Caritas é que sempre é a preocupação com a formação do corpo voluntariado. Então, por exemplo, no caso da escola de português, tem informações voltadas para o ensino da língua portuguesa, mas considerando que você está atuando com migrantes, também tem informações voltadas para você compreender o que é a migração, né? Uma forma, por exemplo, um contexto geopolítico mundial que leva aos fluxos migratórios, compreender a lei de migração do Brasil, né? Quais foram as mudanças, quais são ainda as dificuldades que existem, né? E entender vários pontos, né? Recentemente a gente teve uma formação também que era sobre a violência de gênero sofrida por mulheres refugiadas. Então, isso permite a gente compreender o público, né, com quem a gente está atuando, compreender que não é só aquele problema ali, aquela questão que a gente está vendo em Maringá. Isso tem um contexto de existir que é muito maior, então acho que é muito importante, né, tá sempre estudando, tá sempre fazendo formação. Caritas, mistério de amor.